Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe para vocês a videoaula da bolsa Camila, uma das bolsas que eu mais vendo, certo, gente? Eu coloquei na nossa comunidade uma enquete para vocês escolherem qual bolsa vocês queriam ver por aqui. E essa foi a mais votada, com quase 60% dos votos. Então eu vou ensinar para vocês essa bolsa, que ela é muito vendável, gente, também pela opção dela de alça dupla. Então você pode tanto usar ela mais comprida quanto mais curtinha. Então você tem duas opções de alça em uma só, certo? Então não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like aqui pra mim saber que vocês estão gostando e pra mim tá sempre trazendo novidade pra vocês, certo? Então bora pra aula? Pra bolsa Camila a gente vai precisar fio de malha. Eu tô usando o fio de novo da Cordel colorido. Esse fio é de 2,5 milímetros, a cor Malbec, tá? Eu tenho um rolo e um outro, que provavelmente a gente vai usar mais um pouquinho do outro, porque a gente vai fazer a base em fio de malha, certo? Então, a gente vai usar o fio de malha, agulha 6,5 milímetros, fita métrica, corrente na cor grafite, mas você pode usar da sua preferência, argola mosquetão, botão imantado, eu vou usar 2, tá? Mas se você tiver do menorzinho ou se você quiser usar só um, dá também. E tesoura para arremate, certo? Então, bora crochetar? Para começar a nossa base, a gente vai deixar mais ou menos uns 80 centímetros, 60, 80 centímetros de fio sobrando, certo? Para depois a gente começar a nossa base. Depois que você deixar esse fio, você vai começar fazendo 14 correntinhas, certo? Então, vamos começar com a laçada inicial aqui e vamos fazer 14 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 correntinhas. Vamos trabalhar aqui na parte de trás. Então, a gente vai trabalhar aqui. Para cada laçadinha aqui, equivale a uma correntinha. Então, a gente vai pular a primeira e vamos na próxima. E vamos fazer um ponto baixo. Lembrando para não apertar demais, para não repuxar. Então, aqui a gente vai continuar fazendo um ponto baixo para cada alcinha aqui, que equivale a uma correntinha, até a gente chegar lá na última alcinha. Chegamos aqui na nossa última alcinha, então aqui a gente vai fazer os aumentos, tá? A gente vai aumentar os pontos aqui pra gente fazer a cor. Então, aqui nessa última alcinha, a gente vai fazer 3 pontos baixos. Então, eu vou fazer um ponto baixo aqui desse lado, tá? Pra gente fazer a curva. Um bem no meio. E um desse lado de cá. Isso pra fazer a curva. A gente não vai arrematar esse fio, a gente vai deixar ele sobrando para fazer o acabamento depois. Então, a gente vai deixar ele de fora e vamos fazer o nosso último pontinho aqui, desse lado de cá, certo? Então, aqui, agora, a gente vai continuar fazendo os nossos pontos baixos por cada pontinho aqui, até chegar na curva. Chegamos aqui no finalzinho, já fiz o último ponto aqui, então, a gente vai dar continuidade à nossa curva. A gente já fez um pontinho aqui no começo, então aqui a gente tem que fazer mais 2 pontos no mesmo lugar, pra gente fazer a nossa curva. Então, fiz um aqui e vou fazer mais um pontinho bem aqui no meio,
em cima da nossa correntinha. Então, aqui temos os nossos 3 pontos baixos no mesmo lugar. Então, a gente vai fazer o fechamento. Vamos soltar a laçada. De trás pra frente com a agulha. Vamos puxar essa laçada lá pra trás. Então, aqui, na primeira carreira, a gente vai fazer o fechamento no último ponto que a gente fez. Mas nas próximas, a gente vai fazer o fechamento no primeiro ponto que a gente vai fazer, certo? Então, vamos lá. Entra aqui no último ponto, fecha a laçada e puxa pra frente para fazer o nosso primeiro ponto baixo, certo? Agora, aqui nessa curva, a gente tem que fazer os nossos aumentos. Então, vamos fazer 3 aumentos aqui, nesses 3 pontos baixos que a gente fez aqui na curva. Então, aqui eu vou fazer o nosso segundo pontinho para fazer o nosso primeiro aumento. E aqui vamos fazer o nosso segundo aumento, nosso próximo pontinho da curva. Então, aqui a gente já fez os nossos primeiros aumentos. Então, quando a gente voltar, a gente vai fazer o nosso terceiro aumento. Agora, a gente vai fazer pontos baixos aqui, em cada pontinho de base aqui nessa reta, até chegar aqui novamente. Esse aqui é o nosso último pontinho da reta. Então, aqui a gente vai começar a fazer os nossos aumentos nessa curva de cá. Então, sempre você vai ter que abrir um pouquinho, porque como são 3 pontos no mesmo lugar, ele fica meio apertadinho. Então, você abre aqui para visualizar bem certinho os pontos e sair bem no centro. Então, vamos começar a fazer o nosso primeiro aumento desse lado aqui. Fizemos o primeiro, agora vamos fazer o segundo. Lembrando que esse fio que tá sobrando a gente não vai arrematar, tá bom? Segundo aumento, e agora o terceiro aumento. Então, aqui ficamos com 3 aumentos na curva, como desse lado aqui. Então, agora a gente vai continuar fazendo um ponto baixo para cada pontinho de base aqui nessa reta, até chegarmos na curva novamente. Chegamos aqui na curva novamente. Então, aqui a gente já fez os nossos 2 primeiros aumentos, agora a gente vai fazer o nosso último aumento. Então, a gente vai fazer aqui, nosso último aumento. Sempre acompanhando a curva natural da peça. Então, agora aqui a gente vai fazer o nosso fechamento novamente. Solta a laçada. Agulha de trás pra frente da nossa primeira correntinha aqui, nosso primeiro pontinho aqui em cima. Puxa a laçada pra trás. Puxamos pra trás, agora a gente vai fazer o fechamento do nosso primeiro pontinho que a gente fez nessa carreira. Então, a gente vai fazer aqui. Cuidado pra entrar sempre... Aqui eu entrei do lado, mas não é do lado, a gente tem que entrar bem no meio. Tem que ficar uma perninha pra cá e outra pra cá. Agora, a gente laça a laçada aqui e puxa. Não puxa demais também, que senão fica difícil de passar pra frente. E aqui, vamos começar mais uma carreira. Vamos iniciar a terceira carreira. Fizemos o nosso primeiro ponto aqui. Então, agora, a gente vai intercalar os aumentos com um ponto sozinho. Então, aqui, nessa curva, a gente vai começar com um pontinho e agora a gente vai fazer um aumento. Um ponto e um aumento. Então, aqui a gente já finalizou a curva. Certo? Se você quiser sinalizar com um marcador ou com um fio de uma outra cor, você pode pôr o marcador aqui para você visualizar aonde é o começo e onde é o fim da curva, tá? Então, agora a gente vai continuar fazendo
pontos baixos para cada pontinho de base até chegar na curva novamente. Chegamos aqui na curva novamente e aqui a gente vai começar essa curva do mesmo jeito que a gente finalizou esse lado de cá. Então, aqui a gente finalizou com um aumento, então a gente vai começar com um aumento. Então, aqui a gente faz um aumento. Vamos marcar aqui para ficar mais fácil de visualizar. Um aumento, um ponto sozinho. Um aumento no próximo. Um sozinho. Um aumento. E mais um sozinho. Aqui é muito necessário marcar, tá? Porque aqui pode ser confundido com um pontinho da reta, mas ele ainda faz parte da curva. Então, marca aqui, para você não se perder depois. Então, aqui a gente vai mais uma vez continuar fazendo um pontinho para cada pontinho de base até chegar desse lado de cá, pra gente fazer a nossa última carreira da base. Chegamos aqui na nossa curva novamente, então, como foi desse lado, vai ser desse lado aqui também. Como aqui a gente finalizou com um pontinho, tá vendo? Sozinho no último ponto da curva, aqui a gente vai começar com um pontinho. Vamos fazer um ponto sozinho. E um aumento aqui. Então, aqui finalizamos a nossa curva novamente. Então, vamos fazer o nosso fechamento pra gente fazer a nossa última volta aqui da base da bolsa. Então, solta a laçadinha, agulha de trás pra frente, puxa a laçada pra trás, entra aqui na frente do nosso primeiro ponto da carreira, sai lá atrás, coloca a laçada na agulha, ajusta, não aperta muito e vamos puxar o fio aqui pra frente para nós fazermos o nosso para começar a nossa última carreira. Então, vamos fazer o nosso primeiro pontinho aqui, certo? Agora, a gente vai intercalar um aumento com 2 pontos sozinhos. Para nossa curva ficar bem perfeitinha, agora a gente vai começar com um aumento. Para o nosso aumento sempre ficar naquele pontinho que a gente fez sozinho na carreira anterior, certo? Então, aqui a gente já vai começar com um aumento, para ficar bem bonita a nossa curva aqui e não ficar pontuda. Então, aqui como a gente tem um aumento, a gente vai fazer 2 pontos sozinhos. 2 pontos sozinhos. Agora, aqui a gente tem mais um ponto sozinho, então aqui é um aumento. E aqui, no nosso último aumento aqui dessa curva, que tá com o marcador, a gente vai fazer 2 pontos sozinhos. Eu vou marcar aqui para explicar para vocês depois, se alguém quiser fazer a base um pouquinho maior. Então, agora aqui a gente vai continuar fazendo pontos baixos até chegar aqui no próximo marcador. Chegamos aqui na nossa curva novamente. Então, aqui, a nossa curva começa com 2 pontos juntos. Então, aqui a gente vai fazer um ponto para cada pontinho aqui, tá? Começando com os 2 pontinhos sozinhos. Vou marcar novamente para explicar para vocês depois, quem quiser fazer a base maior. Aqui vamos fazer 2 pontos juntos e 2 sozinhos.
2 pontos juntos e 2 sozinhos. Como podemos ver aqui, temos um último pontinho que faz parte da curva ainda. Então, aqui a gente vai fazer 2 pontos juntos. Dois pontos juntos novamente. Então, a gente marca aqui de novo. Agora, a gente vai fazer os nossos pontos aqui da reta até chegar no outro marcador aqui. Chegamos aqui no nosso marcador novamente. E como a gente finalizou aqui, a gente vai começar aqui. Então, vamos tirar e fazer 2 pontos no mesmo lugar aqui. Fazer um aumento. Eu vou marcar novamente. E aqui, os nossos 2 últimos pontos sozinhos. Aqui, eu já vou parar, tá? A minha base aqui ficou com 22 por quase 10 centímetros de largura, certo? Mas se você quiser uma base maior, eu vou te explicar como que você vai fazer para aumentar essa base, certo? Aqui eu deixei marcado para vocês conseguirem ver. Então, a gente vai continuar com a mesma lógica. Aqui começamos com aumentos juntos, e aqui um aumento e um sozinho, e aqui um aumento e 2 sozinhos. Então, a gente vai continuar com 3 aumentos e um sozinho, 4 aumentos e um sozinho, e assim em diante. Mas, para ficar essa borda bem redondinha aqui, bem oval, aqui tudo certinho, não podemos fazer aumento sobre aumento. Então, toda vez que você precisar fazer um aumento, você vai fazer nos pontos sozinhos, certo? Então, é só você continuar dessa forma que vai dar sempre certo, correto? Então, aqui eu já vou finalizar a base, vou tirar os marcadores e vou mostrar pra vocês como que a gente vai fazer esse detalhe aqui no centro. Aqui, a gente vai fazer um detalhe, então eu vou puxar esse fio que eu deixei reservadinho aqui do lado. Então, a gente vai fazer um detalhe bem aqui, nesse meio aqui, que querendo ou não, vai ficar mais bonito e vai dar uma estrutura maior. Então, eu vou entrar com a agulha aqui, bem aonde a gente começou os pontinhos aqui, tá? Fizemos os 3 pontos juntos. E vamos passar lá pra trás. Ai, Jesus. Então, a gente vai pegar esse fio que a gente deixou sobrando e vamos puxar pra frente, certo? Então, aqui a gente vai fazer pontos baixíssimos por esse meio aqui, tá? Então, não vamos apertar muito, vamos fazer bem folgadinho pra ficar bem bonito. Então, com o próprio fio que a gente deixou sobrando, a gente vai fazer esses pontos. Fizemos nosso primeiro, então bem aqui na união desses pontinhos aqui, bem aqui no meio, você entra com a agulha e faz os pontos baixíssimos, bem aqui no meio.
se você for fazer uma base um pouco maior, aqui a quantidade de correntinhas no início, você tem que deixar uma quantidade maior de fio também, tá? Para conseguir fazer esse detalhe aqui sem precisar arrematar e sem cortar o fio. Chegamos aqui no nosso início, tá? Onde a gente fez as 3 correntinhas. A gente vai fazer o nosso último pontinho aqui. Fizemos aqui o nosso último pontinho e agora a gente vai puxar, segurando aqui, tá? Pra não desfazer o nosso detalhe. Então, a gente puxa todo pra frente, porque a gente vai arrematar ele agora. Ó, como fica bem bonito, fica um charme a mais na peça. Então, agora a gente vai passar esse fio, a gente vai entrar bem aqui, ó, do ladinho dos 3 pontinhos, você vai puxar esse fio, mas segurando essa parte aqui pra ela não entrar junto, tá? Aqui, puxamos tudo pra trás novamente, e olha, aqui ela não vai junto pra dentro, tá? Então, aqui a gente vai arrematar aqui dentro. Então, como eu gosto de fazer um nozinho aqui, em alguma parte. Puxo bem. E vou passando por dentro dos pontos aqui novamente, tá? Pra esconder esse fio. Depois é só cortar, dar um pinguinho de cola para esconder bem, para ficar bem firme, certo? Aqui é só cortar. Dar um pinguinho de cola aqui. Agora, eu vou mostrar pra vocês como a gente vai começar a fazer a subida da peça. Então, pra subida, a gente vai fazer o nosso fechamento aqui. Agora, em vez de a gente entrar aqui, a gente vai começar a subir aqui nessa parte de cima. Então, a gente vai pegar uma alcinha aqui, dessa que a gente passou pra trás, tá? Não as duas, uma só. E vamos pegar também essa alcinha daqui, pra ficar firme o ponto. Então, aqui a gente vai fazer o nosso fechamento e vamos iniciar a próxima carreira aqui. Nossa primeira carreira de pontos baixos. Fizemos aqui. Então, agora a gente vai continuar fazendo pontos baixos, pegando sempre essa alcinha de cima e a alcinha aqui de dentro. Vamos sempre pegar essas 2 alcinhas aqui, tá? Então, agora a gente vai fazer aqui, vamos dar a volta na base inteira pra gente fazer a nossa primeira carreira. Quando chegar aqui de novo, eu volto com vocês. Chegamos aqui no nosso último pontinho da carreira. Vamos fazer o mesmo fechamento que a gente fez na base. Aqui, vamos entrar nesse pontinho, puxa e faz o nosso primeiro ponto baixo, centrado. Então, a gente vai continuar desse jeito, fazendo as carreiras para subida da bolsa, tá? Não se preocupe se ela tá um pouquinho torta, mas conforme você vai subindo as carreiras, ela vai acertando, certo? Então, eu já volto com vocês aqui com o corpo da bolsa pronto. Finalizei aqui a parte do corpo da bolsa, tá? Fiz um total de 15 carreiras, contando da primeira até a última aqui. E ela ficou com 16 centímetros mais ou menos de altura, tá? Então, aqui já tá no tamanho que eu preciso.
Se caso você quiser, você pode continuar para deixar maior, tá? Então, agora eu vou mostrar pra vocês como a gente vai finalizar a carreira. Aqui eu já vou cortar o fio pra gente arrematar. Cortei. Então, eu puxo todo o fio e vou fazer aquele pontinho falso, tá? Você entra aqui, de trás pra frente, pega o fio que sobrou e passa lá pra trás. Ajusta aqui pra ficar mais ou menos a distância dos outros pontos e entro aqui novamente. Aqui nessa alcinha aqui. Puxa bem pra ajustar. E pronto. Ó, fica como se eu tivesse feito esse ponto mesmo, certo? Agora eu faço um nozinho aqui dentro, passo por dentro de alguns pontinhos, pinguinho de cola e já está pronto. Agora, eu vou mostrar como a gente vai fazer a aba, certo? A nossa aba, ela não vai ficar sobrando para os lados. Então, a gente vai fazer por aqui, mais ou menos, deixando sobrar 2 pontinhos de cada lado pra gente fazer o acabamento, certo? Então, muito importante para essa aba é os pontos pares. Então, a gente vai ter que separar aqui em cima uma quantidade de pontos pares para dar certo a trama da nossa aba. Fiz a divisão aqui, então a gente vai começar a fazer com 16 pontos. Aqui eu separei 16 pontos, lembrando que ela vai ficar um pouquinho maior, porque vai ter um acabamento, então ela vai ficar um pouquinho maior aqui dos lados, certo? Então, aqui eu sei que quando eu começar eu tenho que ter 16 pontos. Se você fez do mesmo jeito que eu ensinei desde o começo, não fez aumento, vai ser a mesma quantidade de pontos, certo? Então, aqui a gente vai usar 16 pontos para fazer a nossa aba. A aba, eu gosto de fazer ela separada para conseguir fazer o acabamento. Tem como fazer diretamente aqui, mas eu acho que o acabamento fica mais bonito se eu fizer separada e depois aplicar aqui. Então, vou mostrar pra vocês como que a gente vai fazer a aba agora. Então, para fazer a nossa aba, a gente tem que ter um total de pontos pares, certo? Mas lembrando que a gente tem que ter um pontinho a mais para subida. Então, a gente vai começar com 17 correntinhas. Então, faz a laçadinha inicial. Então, vamos fazer um total de 17 correntinhas. 15, 16, 17. Agora a gente vai iniciar com pontos baixos, certo? Lembrando que a gente pula um e começa no próximo. Então, a gente vai fazer uma carreira de pontos baixos até chegar lá no final. Fiz aqui minha carreira de pontos baixos, agora a gente vai começar a trama da aba, certo? Então, vou fazer uma correntinha para dar altura e vou virar o trabalho. Aqui, toda vez que a gente começar uma carreira, a gente vai começar com um ponto baixo e finalizar também com um ponto baixo. Então, essa é uma regra até o final. Então, aqui eu começo com um ponto baixo, bem no nosso primeiro ponto aqui. Agora, a gente vai, em vez de fazer o ponto diretamente aqui, a gente vai no próximo e vamos fazer um ponto baixo. E logo em seguida, retornar naquele ponto, aquele espacinho que a gente pulou. E fazer um outro ponto baixo mais alongadinho, tá? Pra ficar bem bonito o detalhe da aba. Novamente, pulo esse, venho no próximo e faço um ponto baixo. E retorno no ponto que a gente pulou.
fazer esse ponto bem alongadinho, não fazer apertado para aparecer bem a trama depois. Novamente, pulo esse e vou no próximo. Em seguida, volto no ponto que a gente pulou. Então, a gente vai fazer desse jeito até chegar lá no final da carreira. Cheguei aqui no finalzinho da carreira e sobrou um pontinho, o último ponto. Como eu mencionei, a gente começou com um ponto baixo e vamos finalizar com um ponto baixo sozinho. Pronto. Aqui finalizamos a nossa carreira. Então, mais uma vez, vamos fazer uma correntinha para subida e virar o trabalho. Então, aqui a gente já começa com o nosso ponto baixo para subida e vamos começar os nossos pontos. Agora tem uma pequena diferença. A gente vai continuar pulando, né, o ponto aqui. Vamos no próximo. Mas, em vez de fazer igual a gente estava fazendo na carreira anterior, que a gente entra aqui, nessa carreira, a partir dessa carreira, a gente vai entrar aqui embaixo, ó, bem aonde tá esse Vzinho aqui. Bem nesse meio, você vai entrar com a agulha e vai sair aqui, ó, bem embaixo. E você vai fazer o ponto aqui. Lembrando de sempre alongar bem, tá? Pro ponto ficar bem bonito. Então, vou fazer aqui de novo. Pula esse, vem no próximo. E entra aqui embaixo, bem nesse meio aqui. Bem aqui. E vai sair lá na frente, embaixo do ponto que a gente fez. É uma aba bem simples, bem bonita, não dá trabalho e é uma aba que você dá para você usar em outras peças de bolsa também. Então, se você quiser utilizar em outra bolsa, vai ficar maravilhosa. Eu já tenho uma mochila que eu faço com essa mesma aba, certo? Então, vou fazer aqui até chegar lá na ponta novamente, para mostrar mais uma vez para vocês a próxima carreira, o início da próxima carreira. Cheguei aqui no final da carreira e agora só falta fazer o nosso último ponto, certo? Mas agora, para finalizar, em vez de eu fazer aqui, se eu fizer o ponto aqui, ele vai ficar esquisito, a base vai ficar meio torta. Então, a gente vai fazer dentro dessa correntinha aqui, como se fosse um ponto baixo centrado. Eu faço aqui, daí a aba fica bem retinha, tá vendo? Ela vai ficar bem retinha. Se eu fizer aqui, ela vai ficar meio torta, e não é o que a gente quer, certo? Então, vamos mais uma vez iniciar aqui com uma corrente para virar. Fazemos o nosso primeiro ponto aqui, já no comecinho. E vamos continuar fazendo a nossa trama. Pula um, vai no próximo, volta e pega aqui no meio novamente. Sempre pegando aqui no meio. E sai aqui na frente, embaixo desse ponto que a gente fez. Então, você vai continuar desse jeito até obter o tamanho da aba desejada. Eu já mostro pra vocês como que ela vai ficar. Finalizei aqui o corpo da aba, certo? Agora, nessa última carreira que eu emendei o outro rolo de fio. Então, se você for fazer um pouquinho menor, ou se o seu ponto for um pouquinho mais apertado, ou até se você for fazer essa bolsa com a base em montana, couro sintético, um rolo só dá, certo? Então, aqui já vou usar só um pouquinho, só pro acabamento. Então, daqui de baixo, na nossa primeira carreira de pontos baixos, até aqui em cima, eu fiquei com um total de 13 carreiras, certo? Então, aqui eu vou começar para iniciar o acabamento. A gente vai fazer uma carreira
de pontos baixos ao redor dessa peça, certo? Então, aqui eu já fiz a nossa correntinha para dar altura. E aqui eu vou começar a fazer pontos baixos nessa lateral. Então, a cada pontinho, ó, esse ponto, esse, a gente vai fazer um ponto baixo para cada carreira, certo? Então, eu vou entrar aqui e vou começar a fazer os pontos baixos. Primeiro, segundo, vou fazendo assim até chegar lá embaixo para me mostrar para vocês como que a gente vai fazer a curva. Finalizei aqui a nossa parte reta, agora eu cheguei aqui na curva. Aqui, no nosso primeiro pontinho, bem aqui perto da onde tem o nozinho inicial, a gente vai fazer um aumento para conseguir fazer a curva e ficar bem harmoniosa aqui, tá? Então, aqui eu vou fazer um ponto baixo, uma correntinha e mais um ponto baixo. E mais um ponto baixo, tudo no mesmo lugar. Daí aqui você já pode ir segurando, tá? Esse fio, pra gente arrematar ele, certo? Pronto. Então, aqui a gente já tem a nossa curva. Lembrando de estar sempre ajeitando a peça pra ela ficar bem retinha. E aqui a gente vai continuar fazendo um ponto baixo para cada pontinho de base, certo? Aqui eu vou fazer normalmente pegando as duas alcinhas. Então, eu vou fazendo aqui até chegar no outro lado e eu retorno com vocês. Cheguei aqui mais uma vez, aqui na nossa curvinha, e a gente vai fazer do mesmo jeito. Eu já fiz aqui, ó, um ponto baixo, uma correntinha e mais um ponto baixo no mesmo lugar. Eu não faço 3 pontos baixos no mesmo lugar para não fazer buraco. Então, a correntinha já faz a vez de um ponto. Então, aqui eu vou continuar mais uma vez, aqui nessa parte reta, fazendo pontos baixos até a gente chegar aqui novamente. Cheguei aqui novamente na nossa quina. Então, aqui a gente vai continuar fazendo pontos baixos até chegar neste lado aqui. Agora, eu tenho que começar fazendo a quina aqui. Então, eu vou bem aqui, vou sair bem naquela correntinha que a gente começou. Então, eu vou entrar aqui e vou fazer o nosso primeiro ponto baixo. Fiz o primeiro ponto baixo, novamente vou fazer uma correntinha e mais um ponto baixo no mesmo lugar. Então, aqui já fizemos a nossa curva. Agora, a gente vai fazer aquele detalhe na nossa parte aqui de cima, porque essa parte aqui vai ficar pra frente. Então, aqui eu vou fazer pontos baixos, pegando somente na alcinha de trás, pra ficar um detalhe, certo? Então, aqui eu vou fazer só pegando na alcinha de trás. Vou fazer assim até o finalzinho da carreira e já volto com vocês. Chegamos aqui novamente no nosso comecinho, certo? Então, o que a gente vai fazer agora? Quando a gente começou, a gente fez uma correntinha e um ponto baixo. Então, a gente tem que fazer mais um pontinho bem aqui, aonde a gente fez o nosso primeiro. Então, aqui a gente fez o último pontinho, então agora a gente vai arrematar. Aqui você já pode cortar o fio, não precisa deixar um pedaço muito grande, porque como essa parte é o nosso começo, então não tem necessidade. Então, eu vou cortar um pedacinho só pra arrematar. Vamos fazer aquele pontinho falso, passando aqui por dentro dessa laçada da correntinha que a gente subiu. Então, a gente puxa esse fiozinho lá pra trás. Puxei pra trás e agora a gente vai entrar mais uma vez aqui em cima.
para fazer o nosso pontinho aqui, falso. Puxei para trás, ó, agora ele fica bem certinho a nossa curva. Então, aqui já está pronta a nossa aba. Eu vou arrematar a parte de trás, do mesmo jeito que eu sempre faço, que eu sempre mostro aqui pra vocês. Faz um nozinho em algum pontinho aqui escondido, pra não aparecer também. A gente tem que tomar esse cuidado pra não aparecer, certo? Puxa e passa no meio dos outros. Agora, eu vou mostrar pra vocês como a gente vai unir a aba na bolsa. Então, agora eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai unir. Eu deixei separadinho, já hoje, os 16 pontos aqui, certo? Então, agora, aqui ficou com 18 pontos. Então, a gente vai pegar nesse ponto de cá, pra introduzir a linha, e vamos começar a costurar num ponto antes do marcador, e aqui também num ponto depois do marcador, certo? Vai pegar um pedacinho de fio, cortar um pedaço de fio. E agora eu vou colocar aqui na nossa peça. Vou dar uma laçadinha inicial, que eu gosto de começar com a laçada. Depois a gente arremata esse pedacinho aqui, certo? Então, aqui eu já posso tirar esse primeiro marcadorzinho. E vamos colocar aqui o fio, num pontinho antes, bem aqui. Então, eu passei a nossa laçadinha aqui. Mas a gente tem que deixar esse restante de fio pro lado de fora pra gente conseguir fazer a costura. Então, dentro do ponto mesmo, eu vou entrar com a agulha e puxar ele aqui pra fora. Puxei aqui pra fora. Então, aqui vai ser mais fácil pra fazer a costura, certo? Então, a gente vai posicionar aqui e vamos pegar a correntinha que a gente fez para fazer a vez do ponto. Então, aqui a gente vai pegar a correntinha e vamos colocar aqui no nosso próximo pontinho. Aqui a gente vai puxar a laçada para cima. Então, a gente puxou a laçada aqui para cima. Agora, a gente vai fazer uma costura com pontos baixíssimos. Então, você vai entrar num ponto da aba e num ponto da bolsa. Vai laçar o fio que tá aqui fora e vai puxar pra dentro e vai passar por essa laçada que já estava na agulha, correto? De novo, pega um ponto da aba, pega um ponto da bolsa, pega o fio que estava sobrando, puxa pra cima e passa por dentro da laçada que já estava na agulha, correto? Então, eu vou fazendo assim até chegar aqui novamente. E eu já volto com vocês. Chegamos aqui no marcador novamente. Então, você vai tirar o marcador. E vamos fazer aqui. Pontinho. Certo? E agora, a gente vai fazer mais um ponto aqui, sem a aba, para finalizar e a gente poder arrematar depois. Então, agora é só puxar aqui. E a nossa aba já está colocadinha. Está colocadinha aqui, certo? Então, agora a gente vai arrematar o fiozinho aqui. E eu vou colocar os botões, mostrar pra vocês aonde a gente vai colocar os botõezinhos imantados. E pra arrematar, a gente vai abrir a aba e vamos passar esse fio aqui pra dentro novamente. Então, você pode entrar aqui num pontinho aqui de baixo mesmo, pra poder esconder ele.
puxa o fio, lembrando de sempre segurar o ponto para não desmanchar aquele ponto que a gente fez, tá? Então, que você puxa pra dentro e a gente vai arrematar aqui por dentro, no corpo da bolsa, certo? Então, a gente vai fazer aquele arremate que eu sempre faço, faz um nozinho, passa por dentro de alguns outros pontos e dá um pinguinho de cola pra ficar bem firme. Então, aqui dentro mesmo, eu vou fazer o arremate. Vou passar por aqui por alguns pontos. Dentro de alguns pontos, vou dar um nozinho e vou pingar um pinguinho de cola. Dá um pinguinho de cola e é só cortar o excesso. Lembrando de sempre ajeitar a peça. Esse fio é um fio que dá muita estrutura para a peça, mas mesmo assim a gente tem que estar sempre ajeitando ela, certo? Então, o corpo da nossa bolsa está prontinho. Como eu falei, a parte de baixo, ó, ela fica meio levantadinha no começo, mas depois ela fica bem retinha, certo? Então, agora a gente vai para a costura. Então, a gente vai costurar aqui, certo? Um em cada ponta da aba, pra ela ficar bem firme. Então, eu vou costurar um de um lado, outro de outro. Como o meu botão é bem grande, se eu quisesse, ele poderia ficar só com um botão aqui, porque ficaria bem firme. Mas como eu não quero que a aba fique levantada, que ela levante aqui, eu vou colocar um em cada lado. Então, essa parte aqui, que é mais achatadinha, que a maior parte vai ficar na bolsa, e a outra parte vai ficar na aba. Essa parte aqui vai ficar na aba. Então, eu vou costurar aqui, um em cada lado, na mesma altura, e já volto com vocês. Os botõezinhos aqui, tá? Os botões imantados, um em cada pontinha, certo? Então, ela montadinha, ela fica assim, o corpinho dela. Fica bem estruturada, esse fio traz muita estrutura pra peça, tá? O fundo também, como eu comentei, depois que você sobe a bolsa, ela fica bem retinha. Então, agora eu vou mostrar pra vocês como a gente vai colocar a alça. Então, agora a gente vai colocar a alça, certo? Eu vou utilizar uma alça dupla dessa vez novamente. Mas, se você quiser, eu vou mostrar dos dois jeitos pra você fazer. Só uma alça, né, pra ter um tipo só de opção de alça, ou a alça dupla. Então, você vai colocar a argola mosquetão aqui na aba. Aqui, na mesma direção que você coloca de um lado, você coloca do outro, pra ficar bem simétrico, não ficar esquisito na hora da cliente utilizar. Prontinho. Se você for usar uma corrente dupla, você vai passar a corrente aqui no meio. E vai unir aqui essas duas pontas com um alicate. Mas, se você preferir, você pode usar uma alça só e passar a argola mosquetão aqui por dentro. Você passa o elo por dentro da argola mosquetão. E daí vai ficar uma alça só. Você vai utilizar uma alça só. Dessa forma. Mas como eu quero usar uma alça dupla, eu vou unir o elo aqui e mostrar pra vocês como eu faço. Com a própria tesoura eu consigo abrir esse elo. Eu passo como se eu fosse cortar aqui no meio. Aqui. E dou uma abridinha. Tá vendo? Tudo pra não machucar o elo. E
que ficar bem perfeitinha a peça. Eu passo aqui dentro do nosso outro elo. O importante também é para não deixar frágil esse elo, é sempre você não deixar a emenda com emenda. Você vira o elo e deixa desse lado aqui, ó, onde não tem emenda. Agora eu vou apertar aqui com um alicatinho. Eu gosto sempre de encapar o alicate para não ter problema. Então, você só dá uma apertadinha aqui. Escorregou, mas com o encapado não tem problema. Ó. Fechou bem e fica perfeitinho. Eu gosto desse sistema de alça dupla, porque sua cliente pode tanto usar uma alça mais curtinha, assim, ou usar mais comprida a alça. Deixar mais comprida, então depende da preferência da sua cliente. Lembrando também que você pode usar o tamanho que você achar necessário aqui na corrente, certo? Eu preferi optar hoje por uma alça menorzinha para vocês conseguirem visualizar melhor. Mas eu gosto de usar uma alça maior para ficar pelo menos na altura da cintura quando a cliente for usar somente uma corrente, certo? Então essa foi a aula de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam. Se você tem alguma dúvida, não esquece de comentar aqui também, que eu tenho o maior prazer de responder todas vocês. Fiquem ligadinhos, se inscreve no canal, deixa o like também para vocês ficarem sempre por dentro de todas as novas videoaulas daqui, certo? Deus abençoe, meus amores!